será que não há também uma câmara escondida? Na verdade, existe um mundo subterrâneo em Gizé. Isso está começando a ser reconhecido. Na verdade, não sabemos para que serviam essas câmaras. Nenhum sepultamento de qualquer faraó foi encontrado dentro da Grande Pirâmide. Um poço desce quase 30 metros sob a primeira pirâmide do mundo, escavado com uma precisão impossível em rocha sólida. Por séculos foi descartado como uma tumba. Mas e se ele não tivesse sido construído para a morte, e sim para o movimento? E se esse monumento antigo, erguido a partir da pedra do deserto, tivesse começado como algo muito mais ambicioso? Uma máquina projetada para levantar o impossível? A Pedra Impossível. Sozinha nas areias de Saqqara, a pirâmide de degraus do faraó Djoser se ergue como um sonho fossilizado, em camadas, geométrica e diferente de tudo que veio antes. Construída há mais de 4.600 anos, marcou a primeira vez que a humanidade passou de montes de tijolos de barro para a pedra monumental. Isso não foi uma evolução modesta, foi um salto, uma transformação ousada da Terra que declarava que a memória podia ser esculpida em permanência. Mas além de sua imponência, há um enigma. A pirâmide é feita com mais de 330 mil toneladas de calcário, pedras que precisaram ser extraídas, transportadas e empilhadas com uma precisão impressionante. Imagine arrastar blocos mais pesados que caminhonetes sem polias, ferramentas de ferro ou rodas. Por décadas, a resposta pareceu óbvia: rampas, enormes rampas de terra ao lado do monumento, com trabalhadores puxando trenós sob o sol. Mas quando os arqueólogos fizeram os cálculos, a lógica falhou. Uma rampa reta alta o suficiente seria mais longa que a própria pirâmide, consumindo mais material. Uma rampa em espiral bloquearia os cantos e tornaria impossível posicionar os blocos com precisão. Era uma solução que parecia plausível de longe, mas desmoronava sob escrutínio. Se as rampas não explicam a elevação final, o que explica? A pergunta não desapareceu. Ela se aprofundou como as sombras no coração da pirâmide. E ao que parece, esse coração sempre guardou um segredo mais profundo. Uma civilização de engenheiros. Para entender o que realmente construiu a pirâmide de degraus, precisamos mudar nosso foco, das pedras em si para a força que moldou toda uma civilização, a água. Os antigos egípcios não eram apenas arquitetos de tumbas, eram orquestradores do fluxo. Seu mundo pulsava no ritmo do Nilo e eles dominavam seu movimento como se fosse uma linguagem, cavando canais, desviando enchentes, transportando monumentos por rios engenhados. Esse domínio não era simbólico, era estrutural, e isso fica claro em um local ao sudoeste da pirâmide de Djoser, o Gisr el-Mudir. Do nível do solo parece um campo de muros desmoronados, mas do ar ele ganha forma. Um vasto recinto retangular com quase 2 quilômetros de perímetro. Por décadas, os arqueólogos debateram seu propósito. Alguns disseram que era um espaço ritual, outros, um curral. Mas nenhuma dessas teorias combinava com sua escala, ou sua localização. O Gizeh foi construído diretamente na boca de um wadi do deserto, um vale que um dia canalizou as águas das enchentes. Isso não era ritual, era controle. A estrutura formava uma represa de contenção com paredes duplas, desacelerando as enchentes, filtrando detritos e armazenando a água em um reservatório calmo. Estudos do solo confirmam, as camadas de sedimento mostram um histórico de água parada, não areia do deserto. Isso não era apenas infraestrutura, era intenção. Alguém, provavelmente Imhotep, estava pensando além da base da pirâmide. Ele estava colhendo enchentes, acumulando energia. Se a água podia ser capturada, ela podia ser direcionada, usada, transformada. O deserto sempre fora moldado pela água. Mas e se desta vez fosse a água que moldaria a pedra? A máquina na areia? Logo além da sombra da pirâmide de degraus, fica o que por muito tempo se acreditou ser uma pedreira, uma enorme trincheira, em certos trechos com 40 metros de largura, escavada na rocha. Por gerações, esse fosso seco foi considerado o local onde os construtores extraíam pedra. Mas algo não fazia sentido. A trincheira é íngreme e estreita, onde uma pedreira de verdade exigiria acesso aberto. Os ângulos são estranhos.
A descida é perigosa, era um péssimo lugar para extrair rochas pesadas. Então os arqueólogos fizeram uma nova pergunta. Não o que foi retirado dali, mas o que poderia ter sido permitido entrar. A resposta, segundo um estudo de 2024, está na água. Especificamente, na água liberada do reservatório do Geyser El-Mudir, águas de enchente já livres de detritos. Mas antes que essa água pudesse entrar em um sistema mecânico, precisava ser filtrada. Entra em cena o fosso. Desta vez, ele não era uma vala, era uma estação de tratamento. Em seu setor sul, os arqueólogos encontraram uma rede de compartimentos em vários estágios, esculpidos na pedra. Essas câmaras funcionavam como um sistema de sedimentação, uma bacia para desacelerar o fluxo e depositar partículas grossas, seguida por piscinas mais calmas, onde o lodo fino se assentava. Ao final do percurso, a água não estava apenas limpa, estava mecanicamente confiável. Essa infraestrutura oculta muda tudo de perspectiva. O Geyser El-Mudir era a válvula de entrada. O fosso era o purificador. O planalto de Saqqara, ao que parece, pode ter sido projetado não apenas para impressionar, mas para fluir, para preparar o único elemento capaz de erguer pedras sem o uso de pólias. E no centro de tudo isso estava um poço, profundo, escuro e preciso. Uma câmara vertical que desafiava a explicação. Até agora, a hipótese do elevador hidráulico. Sob a pirâmide de degraus existe um labirinto, quilômetros de passagens, câmaras seladas e galerias escavadas na rocha sólida. Mas no centro de tudo, há algo ainda mais estranho. Um poço vertical com quase 28 metros de profundidade, talhado com precisão. Durante anos foi tratado como uma tumba. No entanto, nenhum sepultamento foi encontrado ali, e sua posição, diretamente sob o núcleo da pirâmide, sugeria uma função muito mais fundamental. Em 2024, uma equipe de pesquisa propôs algo radical. Esse poço seria parte de um elevador hidráulico, movido pela pressão da água. Imagine uma plataforma de madeira, selada com resina e flutuante, repousando no fundo do poço. Sobre ela, várias toneladas de blocos de pedra. Então, a água limpa vinda do fosso seria canalizada para dentro, enchendo o poço gradualmente. À medida que a água subia, a plataforma também subia. As pedras flutuavam para cima, não eram arrastadas nem içadas, mas erguidas pela força da flutuabilidade. Em diferentes alturas dentro da pirâmide, plataformas laterais conectadas ao poço permitiam o descarregamento dos blocos diretamente em suas posições. Nada de escalar a parte externa, nada de rampas perigosas. Nesse modelo, a pirâmide crescia de dentro para fora. Rebaixar a plataforma era igualmente engenhoso. Tampões de granito encontrados nos túneis inferiores podem ter funcionado como válvulas. Ao remover um, a água drenava para câmaras laterais, fazendo a balsa descer. O ciclo se repetia. As dimensões do poço correspondiam exatamente à tarefa. As enchentes sazonais forneciam a força. Se for verdade, esse sistema transformava trabalho em coreografia. Os humanos não enfrentavam a pedra, eles a guiavam. A prova real. A teoria hidráulica levantou muitas dúvidas, mas, em 2017, uma equipe que trabalhava a quase 400 quilômetros dali encontrou algo que deu credibilidade à ideia. Nas pedreiras de alabastro de Hatnub, os arqueólogos descobriram uma rampa esculpida na encosta calcária, datada do reinado do faraó Quéops, construtor da Grande Pirâmide. O que encontraram foi revelador, um método sofisticado de elevação que combinava trenós, escadas e cavidades verticais projetadas para a tensão de cordas. Diferente das teorias de força bruta, esse sistema usava vantagem mecânica. Pinos de madeira inseridos nas cavidades criavam um efeito semelhante ao de uma polia. As equipes puxavam os trenós por inclinações íngremes com muito mais controle. Era uma inovação séculos à frente do tempo que se imaginava. E provava uma coisa: os engenheiros egípcios estavam experimentando sistemas de elevação avançados durante a Era das Pirâmides. Essa descoberta não envolvia água, mas mostrou que os construtores antigos não eram estáticos. Eles se adaptavam, inovavam. Se a equipe de Quéops estava projetando rampas, será que Imhotep, que atuou antes, teria usado a água para resolver o mesmo problema? Em vez de uma exceção, o elevador hidráulico pode ser mais um elo na corrente de inovações da Era das Pirâmides. Hatnub nos deu a prova crucial. Os egípcios não estavam apenas construindo monumentos, estavam construindo sistemas. O silêncio das evidências.
Nenhuma teoria ousada escapa ao escrutínio, e o elevador hidráulico não é exceção. Os egiptólogos levantam questões válidas. A primeira é o fornecimento de água. Saqqara fica no deserto. Seria possível que enchentes sazonais preenchessem um poço repetidamente? Os críticos dizem que depender da chuva seria arriscado demais, até mesmo para um planejador como Imhotep. Outros questionam a engenharia. Os blocos da pirâmide de degraus, embora enormes, são menores que os de Gizé. Será que trenós e alavancas não seriam suficientes? Para alguns, a teoria hidráulica parece resolver um problema que nem existia. Complexa demais, quando a força bruta poderia bastar. Mais crucial ainda, não há evidência direta. Nenhuma plataforma foi preservada, nenhuma inscrição descreve um sistema de elevação. Sem uma máquina sobrevivente, diagrama ou até uma pista entalhada, os arqueólogos permanecem cautelosos. Os tampões de granito podem ser simbólicos. O poço pode ainda ser cerimonial. E mesmo assim, o silêncio não é uma refutação. A represa, o fosso, o poço, todos existem. São construções robustas demais para servirem apenas a rituais. Estudos geológicos indicam que Saqqara recebia mais chuvas de forma constante no passado, tornando o fornecimento de água plausível. O que emerge é uma paisagem onde função e cerimônia se entrelaçam, onde a utilidade veste a máscara do sagrado. A ciência não avança com certezas, mas com perguntas melhores. A hipótese hidráulica pode não ser definitiva, mas nos faz enxergar a mente antiga com mais clareza. Eles não apenas empilharam pedras, transformaram enchentes em força, esculpiram uma máquina sob as areias, enquanto o mundo acima observava em admiração. Se a pedra pode subir com a água, o que mais deixamos passar sob nossos pés? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais histórias não contadas que foram desenterradas.